O milionário fica em choque ao ouvir mendiga negra dizer: "Tio, seu amigo está chegando." Roberto Mendes, o magnata dos negócios, caminhava rápido, sua mala de couro importada balançando ao seu lado, ressoando na calçada impecável de São Paulo. O sol brilhava, refletindo nas janelas reluzentes dos arranha-céus que cercavam sua luxuosa mansão. Sua vida era o sonho de consumo de muitos. Festas extravagantes, carros esportivos e uma conta bancária que mais parecia um número de telefone. Mas, no fundo, o que ele valorizava mesmo era a aparência de sucesso, o status. Esse dia, no entanto, tudo mudou. Ao atravessar um semáforo, algo inesperado aconteceu. Uma mulher com roupas sujas e olhar profundo lhe estendeu a mão. "Tio, seu amigo está chegando", disse ela, sua voz tremendo, mas carregada de uma segurança assustadora. Roberto parou. Quase instantaneamente, um frio percorreu sua espinha. Quem era aquela mulher? Por que ela estava falando daquele jeito? No fundo, uma semente. Chocando-se com sua própria reação, Roberto decidiu investigar. O que significava a afirmação da mendiga? Essa sensação estranha ficou martelando em sua mente enquanto ele caminhava para a empresa. A imagem de sua esposa, Helena, surgindo em sua mente ao lado de Marcos Andrade, seu carismático gerente financeiro, o perseguiu. Eles passavam muito tempo juntos, tanto que, de repente, o próprio ar da mansão parecia pesado e carregado de desconfiança. Ela costumava ser a razão de tantas festas e risadas. Agora era apenas um eco distante. Nos dias que se seguiram, sua sanidade começou a escorregar como areia entre os dedos. Enquanto ele se concentrava nos números e nas reuniões, cada sorriso de Helena parecia um disfarce. Cada toque de Marcos, uma provocação. Era insuportável. Roberto se tornava um espectador de sua própria vida, observando tudo de longe, como se estivesse assistindo a um filme de terror. A casa que antes pulsava alegria, agora exalava. Em uma manhã comum, soube que a mendiga Lúcia havia sido sequestrada. Seu coração disparou. O que ela tinha a ver com tudo isso? A resposta veio como um soco no estômago. Roberto percebeu que sua esposa e Marcos estavam orquestrando um plano para desviar milhões. De repente, o que parecia ser uma mera distração se tornou uma urgência crônica. Quem era Lúcia, realmente? E por que ela era tão importante? A raiva e a impotência ardiam dentro dele. Tornaram-se sua nova realidade. Ele se viu em uma encruzilhada, forçado a decidir entre suas ricas posses e a vida da mendiga, que, contraditoriamente, se tornara o catalisador de seu despertar. O que fazer? Ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo para sempre. Uma pergunta ecoava em sua mente atormentada. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mente de Roberto estava em frangalhos, enquanto ele se afundava mais nas suas dúvidas e medos. A imagem de Lúcia, a mendiga, não saía de sua cabeça. Quem ela realmente era? E por que o destino dela estava entrelaçado com o seu? Ele decidiu que precisava encontrar Lúcia, saber o que ela sabia. Com coragem ardendo em seu peito, deixou a empresa e seguiu até o local onde a encontrara pela primeira vez. A cidade já escurecia quando ele chegou à esquina. O lugar parecia diferente àquelas horas. As luzes dos postes iluminavam tudo com um brilho sombrio, e uma brisa fria soprou, fazendo seu coração acelerar. Ele olhou ao redor, mas não havia sinal de Lúcia. Um aperto no estômago. E se fosse tarde demais? Enquanto esperava, um grupo de pessoas começou a se reunir. Murmurando, ele se aproximou, forçando-se a ouvir. Um homem estava falando sobre um incidente recente. A mendiga foi vista com um cara suspeito. Ele dizia, o tom de vozes aumentando. Os sentimentos de Roberto mudavam de desespero para algo mais intenso. Insegurança. O que deveria fazer agora? Tentar encontrá-la? E se ela estivesse em perigo? Como poderia haver tanta incerteza na sua vida? E foi então que a noite se tornaria uma contagem regressiva. Uma sirene soou ao longe e minutos depois uma viatura policial apareceu, as luzes piscando. O coração de Roberto disparou. Ele não conseguia entender por que seu corpo estava tão tenso, como se estivesse ligado a tudo o que acontecia. De repente, um grito atravessou o ar. Era ela! É a mendiga! Alguém apontou e todos se viraram. O coração de Roberto parou. Lúcia estava sendo empurrada para o carro da polícia. O rosto estava pálido e temor estampado. Ele queria gritar, correr até ela, perguntar sobre o que estava acontecendo. Mas algo o deteve. Um outro grupo de homens apareceu, agitadíssimos. Vestiam-se como homens de negócios. E o que Roberto não esperava era que um deles fosse ninguém menos que Marcos Andrade. A confusão aumentou. O que Marcos estava fazendo ali? Ele olhou para Roberto. E entre os olhares deles havia uma tensão insuportável. O gerente financeiro estava com o celular na mão e por um breve instante o olhar que trocou com Lúcia fez uma onda de pânico descer pela espinha de Roberto. Marcos sorriu, um sorriso que não era nada amistoso. E aí, Roberto, eu vejo que você encontrou uma nova amiga, disse Marcos sarcasticamente. O tom dele era desdenhoso, mas havia uma ameaça velada por trás da fala. Nesse momento, a ficha começou a cair e o terror tomou conta de Roberto. Ele não podia mais ignorar os sinais. Aquelas reuniões, as conversas sussurradas entre Marcos e Helena, como a mendiga sabia de tudo. Era como se tivesse sido puxado para um jogo muito maior do que ele imaginara. Mas a verdadeira reviravolta veio quando Lúcia, em um acesso de força, gritou: Roberto, cuidado! A palavra reverberou em sua mente como um eco distante. Antes que pudesse reagir, tudo em sua volta explodiu em caos. Um grupo encapuzado apareceu, atacando a polícia, e a confusão se instalou. Gritos e tiros ecoaram pela noite. Ele ficou paralisado, sentindo como se estivesse preso em um pesadelo. O tempo parecia desacelerar.
Enquanto a luta se desenrolava, Roberto percebeu algo que mudaria tudo. Uma tatuagem no braço de Lúcia, uma marca que claramente lembrava o emblema da empresa dele. Mas como? O pensamento congelou em sua mente. Ele se deu conta de que toda a sua vida, suas posses, seus relacionamentos podiam ter sido construídas sobre mentiras. Enquanto tudo girava em desordem ao seu redor, quem estava realmente em perigo? Quem era Lúcia de verdade? A resposta poderia ser a chave para tudo, mas a sirene continuava a gritar e o caos não mostrava sinais de trégua. A única certeza era de que nada jamais seria como antes. Enquanto o caos se desenrolava ao redor, Roberto sentia seu corpo petrificado, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia escapar. O som dos tiros ecoava, misturado aos gritos ensurdecedores da multidão. Ele viu Lúcia sendo empurrada em direção ao carro da polícia, sua expressão de pavor se gravando em sua mente. O momento parecia um tremor no chão. Ora! Pensou, a mente girando como uma tempestade. Ele precisava agir. Mas de repente a cena se transformou em estalo elétrico. As luzes de um veículo preto pararam abruptamente perto deles. Um homem saiu de dentro, elegante e confiante. Roberto reconheceu imediatamente a presença dele. Era Fernando, um antigo sócio que havia se afastado por razões obscuras. Fernando sempre fora o tipo de pessoa que tinha um plano, que ficava nos bastidores, mas naquela hora ele estava ali e seu olhar estava fixo em Lúcia. O que ele estava fazendo ali? Uma onda de confusão tomou conta de Roberto. Ele viu Fernando falar algo com os homens de terno que acompanhavam Marcos e a expressão de Lúcia mudou. A mulher, antes apavorada, exibia um leve sorriso que Roberto não conseguia entender. Era como se ela estivesse em uma peça, conhecendo as falas por trás das cortinas. Você não sabe, Roberto, Fernando disse, gesticulando para Lúcia. Ela é muito mais do que você imagina. A frase retumbou na mente de Roberto. E sua cabeça começou a girar. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguiu controlar o tremor na voz. Ela tem informações que nem você pode imaginar. Informações que podem destruir você e tudo o que construiu. Fernando gritou. E as palavras pareciam uma lâmina afiada que cortava a confusão em seu coração. Roberto recuou, mas a adrenalina o impulsionou para a frente. Lúcia, o que você tem a ver com isso? Quem é você realmente? A voz dele estava carregada de desespero, e a multidão parecia envolta em um torvelinho de gritos e sirenes. Foi então que algo ainda mais chocante aconteceu. Lúcia, com a força de alguém que não tinha mais nada a perder, levantou a mão, parando a cena. Roberto, eu sou a sua irmã! Ela exclamou, e o mundo de Roberto estremeceu. As palavras a atingiram como um raio. Ele se sentiu como se o chão tivesse se rompido debaixo de seus pés. A mente dele começou a processar o que era insuportável. Memórias de uma infância que ele acreditava perdida começaram a fluir. Uma conexão que lembrava de risos e lágrimas, mas que havia sido apagada há tanto tempo. Ele quase não conseguia respirar. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, a negação rasgando sua garganta. As câmeras e olhares da multidão estavam todos nele, cada um capturando seu momento de vulnerabilidade. Lúcia, com lágrimas nos olhos, repetiu baixinho: Você precisa acreditar em mim, irmão. A voz dela era um eco distante, mas ao mesmo tempo uma corda presa no coração dele.
Nesse instante, a realidade se tornava mais confusa. Seu melhor amigo, Marcos, e seu mundo de ostentação se desmoronavam ao lado de uma irmã esquecida que estava bem na frente dele. Ele olhou para Fernando, que agora estava mais próximo, seu olhar tão tortuoso quanto as palavras que acabara de ouvir. O tempo parecia parado e a sirene da polícia era a única coisa que ainda ressoava. Entre a pânico e a revelação, Roberto precisava decidir. Era um abismo que se abria à sua frente, um caminho incerto que ameaçava tudo o que ele conhecia. O que ele faria agora? Ceder à confusão ou buscar a verdade? As escolhas pareciam agonizantes e tudo o que restava era a pergunta que ecoava em sua mente paralisada. Quem ele realmente era em meio àquele vendaval? E mais importante, o que a verdadeira Lúcia tinha a dizer sobre o vilão que estava prestes a desmoronar o seu mundo? As palavras de Lúcia ainda estava em choque. A mente dele girava enquanto tentava entender tudo aquilo. Mas antes que pudesse processar, o caos ao seu redor começou a se intensificar. O grupo encapuzado que atacava a Tulícia parecia estar se aproximando ainda mais. Roberto olhou para Lúcia, a expressão no rosto dela, uma mistura de medo e determinação. Ele sentiu seu coração disparar. Irmã, como isso é possível? Pensou, a confusão o dominando. Mas não havia tempo para respostas. Um tiro soou e todos ao redor gritaram. Ele viu um policial sendo derrubado, enquanto os homens encapuzados se dispersavam na multidão. Fernando, aquele que há muito tempo fora um sócio distante, estava cada vez mais perto de Lúcia. Vamos, queremos ela! Gritou, enquanto os capangas o cercavam. Roberto não podia permitir que nada acontecesse com sua irmã. Era a primeira vez que sentia uma conexão, uma vontade de protegê-la. Fique longe dela! Roberto gritou, avançando. No entanto, a multidão estava em caos. As pessoas corriam e o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Um helicóptero apareceu, seus holofotes ofuscando tudo ao redor. O som de suas lâminas ressoava alto, quase como uma máquina de guerra. A polícia começou a se reorganizar, tentando controlar a situação. Uma voz ao microfone dizia: "Desçam as armas! Temos um código 1013 na área!" Roberto se virou para Lúcia. "O que você sabe? Você precisa me dizer agora!" Ele estava desesperado. A necessidade de entender os perigos que a cercavam era urgente. A expressão de Lúcia mudou. De repente, ela parecia decidida, quase imperturbável. "Roberto, eles não são quem você pensa. Marcos, ele está envolvido em algo muito maior. Você precisa acreditar em mim." Como se seu mundo já não estivesse em pedaços, uma explosão à distância reverberou. O chão tremeu sob seus pés e os gritos se intensificaram. "Saia daqui!" Lúcia ordenou, puxando Roberto na direção oposta. Ele hesitou, mas quando a olhou, algo se acendeu dentro dele. O instinto protetor. Naquele segundo, ele decidiu. "Vamos, precisamos sair daqui." Ele a puxou, correndo para longe da luta. Mas em meio à fuga, uma figura surgiu na nuvem de fumaça. Era Helena. Seu olhar estava em chamas de indignação. "Roberto, que você está fazendo?" gritou ela. A confusão se transformou em uma onda de desespero. A imagem de tanto amor tornou-se um símbolo de traição. "Helena, saia do meu caminho!" O tom de Roberto era firme,
Ele sentia que a verdade finalmente estava se desenrolando. Ele não podia perder mais tempo. Você não entende. A empresa... Tudo isso foi para proteger você, gritou Helena. E a sinceridade em sua voz fez o coração dele vacilar. Mas como ele poderia acreditar? Você é parte de uma jogada maior e você só está começando a arriscar tudo. Nesse momento, um grito agudo cortou o ar. Um homem, encapuzado, os observava de longe. Ele levantou algo acima da cabeça, um dispositivo que brilhou, antes de emitir um som ensurdecedor. Um alarme disfarçado. A multidão entrou em pânico. Dispersando-se de maneira caótica, Roberto olhou para Lúcia, que parecia compreender mais do que havia revelado. Roberto, precisamos ir agora! Eles estão atrás de nós! E enquanto tentavam escapar, tudo começou a desmoronar. Um som tondoso, como uma onda se quebrando contra uma rocha, soou atrás deles. O chão tremia novamente, e a visão de Lúcia se apagou por um instante. E tudo o que Roberto pôde ouvir era o seu próprio coração batendo desesperadamente. Eu não posso perder outra vez! Ele gritou, mas a escuridão tomou conta e tudo se perdeu na confusão. O que ele sabia até então se desfez. A única certeza era que as respostas que buscava estavam prestes a se revelar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Ele precisava encontrar Lúcia, mas não sabia se a verdade seria um alívio ou uma condenação. A sombra do que estava por vir deixou Roberto à beira de um abismo profundo e incerto. Roberto estava perdido em pensamentos enquanto corria, puxando Lúcia para longe do caos. O barulho ensurdecedor da sirene e os gritos da multidão ecoavam em seus ouvidos. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele não entendia tudo, mas sabia uma coisa: precisava proteger sua irmã. Por que você nunca disse nada antes? Ele disparou, sem parar. O pânico flambava em sua voz. Lúcia olhou para ele, os olhos lacrimejando, mas cheios de determinação. Eu não sabia, Roberto. Eu não sabia quem você era. Fui obrigada a viver na sombra, esperando o momento certo. Agora, temos que sair daqui. A urgência dela o empurrou. Ele podia sentir a verdade em suas palavras. Mas quem era Lúcia realmente? Então, de repente, tudo piorou. Uma explosão! A terra sob seus pés tremia novamente e ele quase caiu. Pedaços de concreto voaram pelo ar. Algumas pessoas gritaram e se jogaram no chão. A cena virou um filme de ação, mas sem qualquer glamour. Era caos puro. Roberto e Lúcia se entreolharam, medindo a gravidade da situação. Precisamos encontrar um lugar seguro, ele gritou. Então, em meio à fumaça e ao pânico, ele viu um movimento pelo canto do olho. Era Marcos. Ele estava mais perto do que Roberto gostaria. O gerente financeiro tinha um olhar duro, implacável. Roberto, você não percebeu ainda? A expressão de Marcos transmitia satisfação. Você está jogando tudo fora por uma mendiga! Cala a boca. Você não tem ideia do que está acontecendo. Roberto respondeu. Raiva e medo transbordando. Mas naquele instante, algo na expressão de Marcos mudou. Ele se virou, seu olhar fixo em Lúcia. E um sorriso maléfico se espalhou pelo rosto. Eu sempre soube que você estava escondendo algo, Lúcia. Você não tem noção do que você despertou. O tom de ironia o deixou gelado. E sabia que Marcos estava intimamente ligado a tudo isso. Mas por que você está aqui? O que você quer? Roberto estava quase gritando.
cada palavra preenchida com uma mistura de desespero e adrenalina. Mas antes que estivessem prontos, Marcos ergueu uma arma. Ela sempre foi o seu passado, Roberto. E hoje o nosso futuro. O coração de Roberto disparou. Era o último momento de calma. Um tiro ecoou. O mundo parou. O som reverberou em seus ouvidos como um trovão. A expressão de Lúcia ao lado dele se transformou em um grito silencioso, um olhar de puro terror. Roberto virou a cabeça e viu, atraída por uma força invisível, a imagem de Helena, sua esposa. Tinha desmoronado em meio à confusão. Ela caíra, agarrando o lado do corpo. Não! Ele não podia acreditar. O desespero tomou conta. Ele se lançou em direção a Helena, abandonando Lúcia por um instante. O mundo parecia escurecer enquanto ele corria. A cena diante dele distorcida pelo horror. Helena, o que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado dela. O sangue se espalhava pelo chão. Um nada de esperança. Os olhos dela estavam nublados. Ele segurou sua mão. Não, não! Fique comigo! Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, um frêmito atravessou o ambiente. Naquele instante, uma voz familiar ecoou da multidão. Era Fernando, surgindo como uma figura sombria. Os outros estão chegando, Roberto. Eles sabem tudo! Os três pontos de vista colidiram em uma tensão palpável. Mas a revelação dele foi ainda mais destrutiva. Na verdade, Mariana, a mãe de Lúcia, ela está viva! Roberto ficou paralisado. A sobrenome que sempre foi um tabu em sua vida. Lúcia, Helena, tudo se entrelaçava de forma que ele mal conseguia respirar. O que Fernando estava dizendo era bomba relâmpago que estouraria a qualquer momento. Ela estava por trás de tudo! Fernando gritou, antes de se perder na multidão. Agora os rostos se misturavam em um caos nauseante. Roberto olhou novamente para Lúcia, que estava atordoada. Cada palavra se transformava em verdade, mas a realidade era cruel. A ideia de que sua mãe pudesse estar por trás de todo esse jogo deixou em choque. O que isso significava para ele? A dor na boca do estômago, a confusão, o medo. Roberto precisava agir. Ele precisava descobrir a verdade antes que a escuridão finalmente o engolisse. O abismo se abria à sua frente, enquanto ele ponderava entre sua esposa ferida e a irmã que nunca soubera que tinha. O que ele faria agora? O que significava tudo isso? Assim que a realidade se desenrolava em um novo caos, Roberto sabia que não havia mais como voltar atrás. O mundo estava mudando rapidamente. E as peças do tabuleiro estavam sendo rearranjadas com um único propósito. A verdade brutal, que poderia ser a destruição de tudo o que ele conhecia. Roberto estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Ele olhou para Lúcia, que ainda estava tremendo ao seu lado. Mas algo em seu olhar havia mudado. A confusão se esvaiu, dando lugar a uma determinação feroz. Roberto, precisamos sair agora! Ela gritou, puxando-o pela mão. Ele queria entender, queria respostas, mas o pânico estava tomando conta de tudo. Ele estava prestes a responder quando um grito estridente cortou o ar. Atrapalhem eles! Era Marcos, e o horror no tom de sua voz fez o sangue de Roberto gelar. Em um movimento ágil, Marcos apontou a arma novamente. Mas desta vez,
A mira não estava em Lúcia. Ele estava mirando para Helena. Não! Roberto berrou, mas era tarde demais. O tiro ecoou na escuridão. Um som pesado que parecia durar uma eternidade. Helena caiu ao chão, a expressão de incredulidade gravada em seu rosto, encolhido ao impacto. Uma cena que se desenrolava como um pesadelo lento. O mundo ao redor de Roberto parou. Ele se lançou para frente, mas já era tarde. Helena estava no chão, seu corpo imóvel, enquanto o tumulto se tornava uma sinfonia de gritos e choques. O caos explodiu ao seu redor, a multidão correndo, as sirenes gritando como se o próprio inferno tivesse se desencadeado. A adrenalina misturou-se com o horror. Helena! Não! Por favor, não! As palavras saíram em um murmurinho desesperado. Os olhos de Lúcia brilharam com lágrimas enquanto ela tentava puxá-lo de volta. Roberto, precisamos ir. Mas ele estava preso. O passado, os momentos que tinham construído juntos, tudo o que ele acreditava te amava. Agora, um tio tinha destruído essa ilusão. Justo quando ele estava prestes a responder, a cena virou de novo. Um enorme carro preto apareceu, deslizando em meio ao caos. De dentro, uma figura familiar saiu, com um olhar decidido. É hora de acabar com isso! Gritou Fernando, seu antigo sócio, enquanto olhava para Roberto. A dureza nas feições de Fernando fez Robert paralisar ainda mais. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou. A voz falhando, mas a urgência transparecendo. Mas Fernando não respondeu. O foco dele estava fixo em Lúcia. Você! Foi você quem iniciou isso tudo! Você traz a ruína! A intimidação em sua voz era palpável. Antes que Roberto pudesse entender a gravidade da situação, Lúcia tomou a frente. Você não sabe o que está falando. Eu só queria, mas não terminou. Fernando levantou uma mão, interrompendo-a. Silêncio! Você é uma traidora. Sempre foi! Rugiu ele, enquanto os seguranças que o acompanhavam cercavam Roberto e Lúcia, formando um muro entre eles e o restante da confusão. Espere! O que está acontecendo? Roberto perguntou, a mente em chamas de confusão. Lúcia, você sabe o que é isso? O desgosto em seu olhar ardia. As palavras de Lúcia eram uma mistura de desespero e resolução. Roberto, eu tenho direito de saber. Estamos todos envolvidos em algo muito maior do que imaginamos. Eles estão vindo ao nosso encontro. A intensidade em sua voz era contagiante. E foi nesse momento que uma nova figura emergiu da multidão. Uma mulher alta, cabelos escuros caindo sobre os ombros. Seu olhar penetrante tinha uma calma gelada. Chega! Ela berrou. Todos se calaram. Os murmúrios cessaram, como se a própria mulher tivesse o poder de parar o tempo. Ela começou a andar em direção a Roberto e Lúcia. A tensão era quase palpável. Mariana, você finalmente decidiu aparecer. A voz de Fernando estava tensa e Roberto sentiu um frio na espinha. Quem era essa mulher? Mariana? Roberto murmurou, a esperança começando a brilhar em seu peito. Mas o choque era profundo. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas algo ainda não fazia sentido. Ele se lembrou de seu pai contando histórias, sussurros de um passado enterrado. Mariana e Lúcia? Irmãs? Eu sou a mãe de Lúcia. E você, Roberto, é o culpado de tudo isso! Gritou Mariana. E as palavras perfuraram Roberto como facadas. A revelação era devastadora. Em um instante, todo o relacionamento, toda a sua vida desmoronou. Ele não sabia mais em quem confiar.
Uma nova onda de pânico tomou conta. O que você quer dizer com culpado? Ele gritou, a confusão se transformando em um desespero incontrolável. O que estava acontecendo? Ele não entendia. Estava em choque. E tudo ao seu redor parecia deslizar para um abismo escuro. O que seria dali para frente? O passado estava se levantando de uma maneira insuportável, como se todas as mentiras estivessem à sua frente. O que mais estava escondido? O que mais ele precisava ter medo? Com a vida de Helena em suas mãos, todas as verdades estavam a caminho de torná-lo um homem destroçado. Roberto estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Ele olhou para Lúcia, que ainda estava tremendo, mas algo em seu olhar havia mudado. A confusão se esvaiu, dando lugar a uma determinação feroz. Roberto, precisamos sair agora! Ela gritou, puxando-o pela mão. Ele queria entender, teria respostas, mas o pânico tomava conta. Ele estava prestes a responder quando um grito estridente cortou o ar. Atrapalhem eles! Era Marcos, e o horror no tom de sua voz fez o sangue de Roberto gelar. Em um movimento ágil, Marcos apontou a arma novamente, mas desta vez a mira não estava em Lúcia. Ele estava mirando para Helena. Não! Roberto berrou, mas era tarde demais. O tiro ecoou na escuridão. Um som pesado que parecia durar uma eternidade. Helena caiu ao chão, a expressão de incredulidade gravada em seu rosto, se contorcendo em meio ao impacto. O mundo ao redor de Roberto parou. Ele se lançou para frente, mas já era tarde. Helena estava no chão, seu corpo imóvel, enquanto o tumulto se tornava uma sinfonia de gritos e choques. O caos explodiu ao seu redor, a multidão correndo, as sirenes gritando, como se o próprio inferno tivesse se desencadeado. O terror o dominava. Helena! Não, por favor, não! As palavras saíram em murmurinhos desesperados. Os olhos de Lúcia brilharam com lágrimas enquanto ela tentava puxá-lo de volta. Roberto, precisamos ir! Mas ele estava preso. O passado, os momentos que tinham construído juntos, tudo que acreditava sobre o amor deles, tudo se despedaçava. Agora, um tiro tinha destruído essa ilusão. Justo quando estava prestes a responder, uma onda de choque sacudiu o ambiente. Uma explosão. A terra sob seus pés tremia outra vez. Pedaços de concreto voaram pelo ar. Uma névoa densa de fumaça e caos. Roberto se virou e viu que um prédio próximo desmoronava, poeira se espalhando como uma cortina escura. Rápido, corre! Gritou Lúcia, puxando-o mais uma vez. E enquanto ele hesitava, uma sombra se aproximou no meio da fumaça. Reúnam-se! A missão está em andamento. Ecoou uma voz ressoando em meio ao caos, revelando um grupo de homens encapuzados que apareciam do nada como espectros prontos para a batalha. Roberto sentiu o coração disparar. O que mais estava acontecendo? Ele se virou para Lúcia, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma figura emergiu da fumaça. Fernando, seu antigo sócio, e ele estava ensanguentado. Fernando! O que aconteceu? Roberto gritou, a voz cheia de desespero. O segurança de Fernando estava ao seu lado, protegendo-o. O rosto de Fernando estava pálido e seu olhar estava agora preenchido com uma humilhação inegável. No meio dessa confusão, há muito mais em jogo do que você imagina. A verdade é, você é apenas uma peça nesse tabuleiro, ele disse, sua voz tremendo mais firme. Do que você está falando?
Roberto questionou, a mente borbulhando com o que acabara de ouvir. Helena não é quem você pensa que é. Ela faz parte do plano, revelou Fernando, e as palavras atingiram Roberto como uma flecha. Ele não podia acreditar. Ela está envolvida com a organização, Roberto. Isso tudo é um jogo e você caiu na armadilha. As palavras se firmaram na mente de Roberto. E a realidade começou a transformar-se ao seu redor. Ele olhou para Helena, caída ao chão, e então retrocedeu. Não! Isso não poderia ser verdade! Não! Não, isso não pode ser real! O nó na garganta crescia. A mulher que ele amava, a mulher com quem havia compartilhado tantos momentos, poderia muito bem ser uma traidora. O mundo desabava em torno dele. Foi quando Lúcia, em seu choque, puxou o braço de Roberto e gritou: "Acha que acabou? Escute! Não é só ela! O plano é muito maior e temos que sair agora, antes que tudo seja destruído." A pressão aumentava e o tempo parecia escorregar por entre os dedos. A fumaça pairava no ar, enquanto os gritos e os sons de destruição ecoavam como uma sinfonia aterradora. O que mais poderia estar escondido sob a superfície desse caos? A verdade estava prestes a ser revelada, mas a pergunta que ressoava na mente de Roberto era: até onde ele iria para descobrir o que estava realmente em jogo? Roberto estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Ele olhou para Lúcia, que ainda estava tremendo, mas algo em seu olhar havia mudado. A confusão se esvaiu, dando lugar a uma determinação feroz. "Roberto, precisamos sair agora!" "Oh!" ela gritou, puxando pela mão. Ele queria entender, queria respostas, mas o pânico tomava conta. Ele estava prestes a responder, quando um grito estridente cortou o ar. "Atrapalhem eles!" Era Marcos, e o horror no tom de sua voz fez o sangue de Roberto gelar. Em um movimento ágil, Marcos apontou a arma novamente, mas desta vez a mira não estava em Lúcia. Ele estava mirando para Helena. "Não!" Roberto berrou, mas era tarde demais. O tiro ecoou na escuridão. Um som pesado que parecia durar uma eternidade. Helena caiu ao chão, a expressão de incredulidade gravada em seu rosto, se contorcendo em meio ao impacto. O mundo ao redor de Roberto parou. Ele se lançou para a frente, mas já era tarde. Helena estava no chão, seu corpo imóvel, enquanto o tumulto se tornava uma sinfonia de gritos e choques. O caos explodiu ao seu redor, a multidão correndo, as sirenes gritando como se o próprio inferno tivesse se desencadeado. O terror o dominava. "Helena, não! Por favor, não!" As palavras saíram em murmurinhos desesperados. Os olhos de Lúcia brilharam com lágrimas, enquanto ela tentava puxá-lo de volta. "Roberto, precisamos ir!" Mas ele estava preso. O passado, os momentos que tinham construído juntos, tudo o que acreditava sobre o amor deles, tudo se despedaçava. Agora um tiro tinha destruído essa ilusão. Justo quando estava prestes a responder, uma onda de choque sacudiu o ambiente. Uma explosão! A terra sob seus pés tremia outra vez. Pedaços de concreto voaram pelo ar. Uma névoa densa de fumaça e caos. Roberto se virou e viu que um prédio próximo desmoronava. Poeira se espalhando como uma cortina escura. "Rápido, corre!" gritou Lúcia,
puxando-o mais uma vez. E enquanto ele hesitava, uma sombra se aproximou no meio da fumaça. Reúnam-se! A missão está em andamento! Ecoou uma voz ressoando em meio ao caos, revelando um grupo de homens encapuzados que apareciam do nada, como espectros prontos para a batalha. Roberto sentiu o coração disparar. O que mais estava acontecendo? Ele se virou para Lúcia, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma figura emergiu da fumaça. Fernando, seu antigo sócio, e ele estava ensanguentado. Fernando, o que aconteceu? Roberto gritou, a voz cheia de desespero. O segurança de Fernando estava ao seu lado, protegendo-o. O rosto de Fernando estava pálido e seu olhar estava agora preenchido com uma humilhação inegável. No meio dessa confusão, há muito mais em jogo do que você imagina. A verdade é que você é apenas uma peça nesse tabuleiro, ele disse, sua voz tremendo, mas firme. Do que você está falando? Roberto questionou, a mente borbulhando com o que acabara de ouvir. Helena não é quem você pensa que é. Ela faz parte do plano, revelou Fernando. E as palavras atingiram Roberto como uma flecha. Ele não podia acreditar. Ela está envolvida com a organização, Roberto. Isso tudo é um jogo e você caiu na armadilha. As palavras se firmaram na mente de Roberto e a realidade começou a transformar-se ao seu redor. Ele olhou para Helena, caída ao chão, e então retrocedeu. Não! Isso não poderia ser verdade. Não, isso não pode ser real. O nó na garganta crescia. A mulher que ele amava, a mulher com quem havia compartilhado tantos momentos, poderia muito bem ser uma traidora. O mundo desabava em torno dele. Foi quando Lúcia, em seu choque, puxou o braço de Roberto e gritou. Acha que acabou? Escute! Não é só ela. O plano é muito maior e temos que sair agora, antes que tudo seja destruído. A pressão aumentava e o tempo parecia escorregar por entre os dedos. A fumaça pairava no ar enquanto os gritos e os sons de destruição ecoavam como uma sinfonia aterradora. Se imaginou o que mais poderia estar escondido sob a superfície desse caos. Qualquer confiança que ele tinha em Helena se desfez, como se fosse areia levada pelo vento. Mas então, uma revelação ainda mais chocante estourou. Uma figura conhecida surgia no topo da rua, e o rosto dela, iluminado pela luz branca dos holofotes da polícia entre as chamas, era inegável. Era Mariana, sua mãe, a mulher que ele acreditava ter perdido para sempre. Mas como? Robertinho, você tem que ouvir! Ela gritou, sua voz cortando a confusão. Eu não fui capaz de proteger você, mas você tem que acreditar em mim agora. As palavras pareciam um eco distante. Mãe? Roberto mal conseguia articular. A realidade repleta de traições e revelações se tornava ainda mais complexa. Ele estava no centro de um labirinto de mentiras. Helena estava fazendo parte de um plano muito mais maligno. Eu fui forçada a me afastar para protegê-lo. Mariana gritou enquanto se aproximava. A confusão tornava-se uma tempestade de emoções dentro dele. O que ele acreditava estar claro, agora se tornava nebuloso. Ele olhou para Lúcia. Estava tão confusa quanto ele. Havia segredos, intrigas e uma linha invisível cortando seu passado e seu presente. O que mais Emma e Mariana tinham compartilhado que ele desconhecia. O ambiente começou a ficar insuportável.
Entre tiros e gritos, a cada segundo que passava a vida dele se despedaçava ainda mais. Ele estava cercado por mentiras, o chão se abrindo sob seus pés. E as palavras de Mariana o deixaram paralisado. Você precisa tomar uma decisão, Robertinho. Agora. A sombra sobre sua vida oprimia. São os mesmos dois caminhos da vida, mas em direções opostas. E enquanto as chamas iluminavam a noite, o futuro de cada um deles pendia na balança. A indagação ecoava em sua mente. Quem é realmente seu aliado? E quem é o verdadeiro inimigo? Roberto estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Ele olhou para Lúcia, que ainda estava tremendo, mas algo em seu olhar havia mudado. A confusão se esvaiu, dando lugar a uma determinação feroz. Roberto, precisamos sair agora! Ela gritou, puxando-o pela mão. Ele queria entender, queria respostas, mas o pânico tomava conta. Ele estava prestes a responder, quando um grito estridente cortou o ar. Atrapalhem eles! Era Marcos, e o horror do tom de sua voz fez o sangue de Roberto gelar. Em um movimento ágil, Marcos apontou a arma novamente, mas desta vez a mira não estava em Lúcia. Ele estava mirando para Helena. Não! Roberto berrou, mas era tarde demais. O tiro ecoou na escuridão, um som pesado que parecia durar uma eternidade. Helena caiu ao chão, a expressão de incredulidade gravada em seu rosto. O mundo ao redor de Roberto parou. Ele se lançou para a frente, mas já era tarde. A mulher que ele amava, a mulher com quem havia compartilhado tantos momentos, estava agora caída, seu corpo imóvel, enquanto o tumulto se tornava uma sinfonia de gritos e choques. Helena, não! Por favor, não! As palavras saíam em murmurinhos desesperados. Os olhos de Lúcia brilhavam com lágrimas, enquanto tentava puxá-lo de volta. Roberto, precisamos ir! Mas ele estava preso. O passado, os momentos que tinham construído juntos. Couto te acreditava sobre o amor deles, se despedaçava. Agora, um tiro tinha destruído essa ilusão. Justo quando estava prestes a responder, uma onda de choque sacudiu o ambiente. Uma explosão. A terra sob seus pés tremia outra vez, e a poeira subia como um manto escuro, envolvendo tudo em um caos sufocante. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura conhecida surgiu do meio dela. Era Mariana, sua mãe, e seu rosto começava a clarear no meio da confusão. Robertinho, você tem que ouvir! Ela gritou, e sua voz cortou a névoa. Eu não fui capaz de proteger você, mas você precisa acreditar em mim agora. Roberto estava em estado de choque, sua mente correndo para processar a cena. Mãe, o que ela estava fazendo aqui? O que estava acontecendo? O ambiente ao redor parecia girar, e ele mal conseguia ficar em pé. Lúcia o puxava insistente, mas se ele queria saber, precisava entender. Helena, ela não é quem você pensa que é. Mariana continuou, sua expressão estava tensa. Ela faz parte de um plano. Roberto sentiu a terra ruir sob seus pés novamente. Não, não pode ser! Ele gritou, a dor crescendo no peito. Ela, nosso amor, como você pode dizer isso? É verdade, Robertinho. Mariana insistiu, com os olhos brilhando de urgência. Ela e Marcos estão trabalhando juntos. Helena o enganou o tempo todo. Nesse momento, o coração de Roberto disparou. Não,
Eu não posso acreditar. Isso não faz sentido. Mas as imagens começaram a jorrar na sua mente. Os sussurros, as reuniões secretas, a maneira como Marcos sempre esteve por perto. Tudo se encaixava de forma aterradora. Mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Mariana, o que você está fazendo aqui? Uma voz de comando apareceu. Marcos havia surgido de novo, cercado por seguranças armados. Ele olhou para Roberto, um sorriso insidioso se espalhando em seu rosto, como se estivesse saboreando a dor do outro. Você trouxe a sua mãe para a festa, Roberto? Marcos zombou, virando-se para Mariana. Deve ser difícil manter segredos com tantas pessoas envolvidas, não é mesmo? O ambiente ficou tenso. O choque nas palavras de Marcos era palpável. Roberto olhou de volta para Mariana. Mãe, o que ele quer dizer com isso? Nesse instante, a cena deu um giro sombrio. Mariana olhou para Roberto e algo em sua expressão mudou. Roberto, não sou a única com segredos. Eu também não sou sua mãe. E a verdade é muito mais aterradora do que você imagina. As palavras dela ecoaram na mente dele. E por um momento, tudo parou. Como assim? Ele sussurrou, seu coração disparando. No momento em que você me viu pela primeira vez em um dia distante, eu não sabia que você era o filho que eu nunca consegui proteger. Mas eu sou apenas uma peça neste tabuleiro, assim como você. Roberto sentiu o chão se abrir, seu mundo virando uma tempestade de confusão. Ele olhou para Lúcia, os olhos dela refletindo o mesmo horror. O que você está dizendo? Ele balbuciou. Marcos sorriu. E agora, Robertinho, você vai ter que escolher seguir o jogo ou se afundar nessa lama de verdades que você se recusa a ver. O caos ao redor estava prestes a alcançar um novo nível. Entre a névoa da dor e da incerteza, a única certeza era que o verdadeiro inimigo estava mais perto do que nunca, e os laços de confiança que ele acreditava ter construído estavam prestes a se desfazer completamente. O Roberto estava paralisado, a ferida em seu coração pulsando forte. Ele se virou para Lúcia e viu os olhos dela transmitirem um misto de medo e determinação. Precisamos sair! Agora! Ela gritou, puxando-o novamente. Mas a confusão em sua mente o tornava hesitante. Marcos estava ali, no meio do caos, os olhos brilhando com uma satisfação sombria. Roger, você e sua mamãe têm tanto em comum? Ele provocou, quase rindo. A tensão crescia e em um piscar de olhos, a cena tornou-se uma batalha campal. Explosões e gritos preencheram o ar, uma sinfonia de terror. Helena, por favor, acorde! O sangue se espalhava sob seu corpo, e a expressão dela era uma mistura de dor e descrença. Não, não, não! Ele sentiu o medo tomar conta, mas uma parte dele não queria encarar a realidade. Roberto! Lúcia chamou, quebrando seu transe. Ele se virou e a viu em choque, lutando contra a multidão que se descontrolava ao redor. Ela era a única âncora em meio à tempestade. Vê comigo! O desespero e a raiva guiavam cada passo. Eles corriam em direção à saída. O eco de tiros e gritos atrás deles. Mas a sombra de Marcos estava próxima. Você não pode fugir do que está por vir. A risada dele soava distante, como uma lembrança do que havia sido um amigo. Enquanto Roberto e Lúcia se afastavam, ele não conseguia deixar de pensar na revelação devastadora. A conexão com Lúcia era mais profunda do que imaginara.
A sensação de ter perdido o controle sobre sua vida o consumia. Você é a minha irmã! Ainda ecoavam em sua mente, ao mesmo tempo que entendia que Helena também tinha seus próprios segredos. A fumaça se dissipava lentamente, dando espaço a uma luz que era tanto um alívio quanto uma nova realidade. Eles estavam fora do alcance do caos, mas a cena dentro dele continuava em chamas. O que faremos agora? Ele perguntou, a angústia se refletindo em seu rosto. Temos que encontrar uma maneira de reunir as peças. Não podemos deixar que eles nos destruam. Lúcia respondeu, seus olhos brilhando com determinação. Roberto sentiu uma nova esperança surgir, mas também um medo apropriado do que o futuro poderia trazer. Mas e Helena? Ela pode estar em perigo. Lúcia o olhou com compaixão. Precisamos de um plano. A ligação entre eles havia se aprofundado e pela primeira vez Roberto sentiu que poderia lutar por algo além do dinheiro e do sucesso. A presença de Mariana ecoava em sua mente. O que poderia significar para eles? Seria a resposta para o que estavam enfrentando? O helicóptero da polícia ainda sobrevoava. E a cidade, agora ofuscada pelas chamas e destruição, parecia representá-los também. Um novo começo talvez fosse possível, mas a caminho de um abismo profundo. Não podemos esperar, temos que agir agora! Roberto disse, sua voz cheia de determinação. E foi naquele momento que decidiu, precisava enfrentar essa realidade, não importasse o que isso significasse para ele. Com Lúcia ao seu lado, eles correriam em direção a um futuro incerto, mas juntos. Mas a pergunta ainda pairava. Quem mais estava envolvido nessa trama? O que mais havia escondido por trás de cada sorriso e de cada traição? Enquanto a cidade se retorcia nas chamas do passado, Roberto sabia que deveria descobrir a verdade e estava determinado a enfrentar o que quer que viesse, porque no final não era apenas a vida dos outros em jogo, mas a dele também. E o tempo não esperava por ninguém. Se você chegou até aqui e ficou intrigado com essa história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a